Proviógrafo. Lembre, tudo que tem grafo lá, ele vai estar registrando em gráfico. O proviógrafo, ele vai registrar a chuva, a intensidade da chuva, sabe? Então, o horário que... Quem que tá com a minha tirazinha? O senhor segura esse pra mim, faz favor, eu preciso dele. Tá. Como a dona Maria falou, da nossa última chuva que teve em Campo Mourão, sabe? Vocês podem observar, ele estava registrando zero. A partir do momento que começa a chover, a pena vai começar a subir. Vocês podem ver que ele estava no zero aqui embaixo, e nesse ponto aqui onde... Isso, daí o vento tava, pra vocês verem. Nesse ponto aqui, a pena começou a subir, que começou a chover. Ela foi... Vai subir. Acho que meio geral para todo mundo, né? Pessoal de longe. É só para eles escutarem. Dona Maria está passando o boletim da meteorologia só para vocês ouvirem. Trabalha no seu automático. Então mais fácil se fosse automático. Só preste atenção nela agora. A mínima 15,0. A umidade Da cordinha mesmo. Depois que a gente faz tudo, passa os dados, né? Pelos algoritmos que eu passei, eles sabem, tem um retrato de Campo Mourão. Eles sabem que Campo Mourão só tem esses tipos de nuvem, esse pouquinho eu coloquei 1%, que nós não temos nuvem baixa nem, né, só temos essas nuvens, aquelas nuvens que colocam relâmpago, trovão, nós não temos. Tem também um bicho que chover forte e arregaçar tudo. É só esse tipo de nuvem, está bem pouquinho, 1%. Por aqui, pelo boletim, eles sabem que a visibilidade em Campo Mourão agora, no momento, está boa, não tem nada impedindo, que o globo celeste está quase todo limpo, que a direção do vento em Campo Mourão está leste, qual a velocidade, qual a temperatura do ponto de orvalho, como que está, né, a água na atmosfera, ou seja, umidade relativa, qual a pressão atmosférica, ou seja, Campo Mourão agora está, claro, eu comentei com vocês, então está 952,2 milibares, quer dizer, a pressão está alta em Campo Mourão. Então eles têm tudo o que está acontecendo em Campo Mourão. Só por essas palavras que você falou aí. Por esses códigos, você falou 15A, não sei o quê. Só por aqui. E daí, com esses dados que eu passei, mais as outras estações, nesse momento nós temos um meteorologista lá. Porto Alegre, o 8º distrito, tem 13 meteorologistas. Cada horário tem que ter um lá. E esse meteorologista já começa a trabalhar com os dados da estação desse horário, daqui a pouquinho já tem a previsão mais recente. Então eles já fazem a previsão. Tanto é que quando eu venho trabalhar à noite, quando eu chego em casa, às vezes meu filho liga e fala, mãe, a umidade hoje está tanto, hoje teve tantas horas de sol. Ele já entrou no site e já sabe como que está Campo Mourão. Porque o primeiro que eles mandam é para os Estados Unidos, depois Tóquio, né? Então eles mandam para Tóquio e Washington. É os primeiros a receber os dados aqui do Brasil. E eles têm, né, uma ansiedade de receber os nossos dados, porque vocês sabem, né? Que se nosso país estiver com problema danificando a agricultura, eles vão saber importar ou exportar, né? Se eles vão explorar ou vão, né? Porque vai com o nosso país, né? Então eles dão um valor imenso com os nossos dados, o que o nosso país, aqui, por exemplo, a nossa cidade, não dá valor. Então aqui, existe muitas pessoas nem sabem que existe estação meteorológica. Se eles soubessem como o exterior dá valor, principalmente o Japão e os Estados Unidos, porque eles gostam de explorar o nosso país. E quando a nossa agricultura está danificada, porque um excesso de chuva, então eles querem saber a chuva, porque se um excesso de chuva vai danificar, ou uma falta de chuva, uma seca prolongada, ou uma temperatura oscilando muito, né? Então tudo isso tem muita influência na nossa agricultura, né? E outros danos causados pela atmosfera. Aproveitando que a dona Maria está falando aí sobre a chuva, essa semana passada lá eu fico lá na faculdade também, eu acho que a gente fez um balanço hídrico. O balanço hídrico é que estava o solo negativo. Só que um agricultor de Piabiru entrou com uma ação na justiça pedindo uma indenização da lavoura dele que não produziu, isso no ano de 2008. Daí a gente teve que, eles solicitaram para a faculdade lá, e o professor pegou todos os dados da chuva e temperatura do ano de 2008 para fazer o balanço hídrico, sabe?
para passar, foi um advogado que solicitou, como comentei com vocês, daí esse advogado que vai, como diz, está entrando com ação, com o processo na justiça para a indenização da agricultura. E no balanço hídrico ele ficou negativo uns meses lá mesmo, o solo estava estressado, com falta de água, sabe? Então é comum pedir esse balanço hídrico, umidade, chuva, quantidade. E a mesma coisa o vento, né, que eu mostrei para vocês. Há uns anos atrás teve um agricultor que ele usou veneno na lavoura dele. E o vizinho, eu não vou citar o local, é próximo, o vizinho tinha hortaliças. E aquele veneno que o agricultor usou danificou toda a hortaliça dele. E ele entrou na justiça e o juiz pediu o comprovante da meteorologia. Por quê? O que ele tinha que ter feito? Verificado a direção do vento, não poderia estar a favor da horta, teria que ter ao contrário, né? Então ele tinha que ter verificado, para pulverizar uma lavoura, teria que ter verificado a umidade relativa, se estava propícia, tinha que ter verificado a direção do vento, intensidade. Então, num dia ventoso, para o lado daquela lavoura, não poderia ter feito isso. E a pessoa, esse agricultor, perdeu a causa na justiça, provado pela meteorologia. O que a meteorologia vai fazer? Tal dia, tal horário, a direção do vento estava X, tal velocidade. Né? Então, tudo que acontece, como eu falei lá dentro aquela hora para vocês, tudo que acontece, danos pela atmosfera, causado, é fornecido pela meteorologia. E quem pode fornecer esses dados é sempre um meteorologista. Por isso que é pedido via Porto Alegre, porque aí vem a certidão assinada pelo meteorologista. E é pago uma certidão, o agricultor terá que pagar, ou até um eletrodoméstico que queimar por um raio. Né? Um tempo meu vizinho eu morava no Jardim Copacabana, e queimou um raio, queimou o televisor, ou o computador. Então é ressarcido os prejuízos. E daí tem que pagar. Na época, que agora pede via internet, eu não tenho acompanhamento. Era R$80 uma certidão. E é pago no Banco do Brasil. Mas o seguro tem que ressarcir o segurado. Pessoal, a minha turma, vamos só essa pergunta dela é importante, Manuel, porque ela perguntou no caso de cidade que não tem estação. Cada estação responde por 150 quilômetros. No caso, Mamborê, quando tinha teve um tempo que estavam bem sendo prejudicados por vendavais, chuvas de granizo, né? E eles tiveram bastante danos lá. Então, a nossa responde até 150 quilômetros. Não nesse lado, porque Maringá tem. Então, aí, até onde metade de Maringá responde, metade nossa. Então, as cidades que não tem, então, é observado qual a estação mais próxima. Que também já não é com exatidão, porque devido à distância. Tem influência. Olha, é verdade. E outra coisa, uma das estações mais bem localizadas, segundo o meteorologista, é a nossa, devido ao nosso terreno. Tem que ser assim como está aqui. E ainda tem um ponto negativo aqui, a nossa, com toda essa localização boa. Tanto é que quando nós transmitíamos via rádio amador, tinha dia que eu ia para casa super tarde, inclusive estações de São Paulo pedia para mim: Maria, eu não estou conseguindo ir em São Paulo. Naquela época nós pertencíamos a São Paulo, porque nós começamos, na época, no